Minha tribo é o mundo. 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 Em 98, a gente já tinha participado de algumas campanhas e a gente resolve sair desse campo de mobilização mais partidária para ir para o campo do terceiro setor. E é importante também dizer que muitas das pessoas que fundaram a Contato fizeram parte de uma viagem que foi realizada para Cuba em julho de 96, em que várias pessoas voltaram muito motivadas daquilo. Era um período especial de Cuba, eram jovens de 14 a 18 anos. Então aquilo, mais a militância que as pessoas tinham histórica, começa uma mobilização dentro do partido e a partir de 98 sai do partido para ir para a sociedade civil. E começa a desenvolver uma série de atividades ainda no campo de entender qual que era a participação de fato. A gente pensava sempre em questão de oficinas, eventos culturais que juntassem, sobretudo jovens de periferia, classe média. A gente estava focado nesse ambiente de trazer aquele nascente hip hop, os primeiros grupos de juventude mais articulados de Belo Horizonte, que eles dialogassem com os grupos de classe média. Então a Contato é um pouco isso. Com o tempo e o desenvolvimento das coisas, a gente vai para uma sede na Serra, uma casa grande, e a gente passa a ser de uma ONG de articulação para uma ONG também que executava projetos. Então a gente começa a executar projetos no campo do primeiro emprego, no campo do artesanato, da geração de renda, e logo depois transforma-se já em ponto de cultura em 2004. A Contato vira ponto de cultura, trabalhando com audiovisual, do primeiro edital da política pública dos pontos de cultura do Gilberto Gil. Começa uma militância nesse campo também, da cultura até mais institucionalizada. Começa também um trabalho com a questão da política pública para a juventude. Faz parte do primeiro Conselho Nacional da Juventude, instituído no governo Lula em 2004, e começa a transitar nessas áreas, do audiovisual, da música, da cultura, da formação e da política pública para a juventude. Com o desenrolar das coisas, a gente vira pontão de cultura, começa também a trabalhar com as leis de incentivo e com parcerias locais, e a partir de 2008 a gente começa um trabalho internacional muito forte. Então a gente começa a construir uma rede com a América Latina muito forte, a partir de uma volta a Cuba que a gente faz, depois envolvendo Panamá, Uruguai, Venezuela, depois começa a trazer países da Europa como Portugal, Espanha, países da África, e começa um pensamento sobre a questão das redes de jovens de ativistas da África e da América Latina, e começa a pensar nesse conceito da atuação sul-sul, de novos ativistas do campo da cultura e da política de toda essa malha da sociedade, África e América Latina. Então a gente começa a desenvolver projetos internacionais com ONGs, com ativistas, de residências artísticas, começa a trazer intelectuais e ativistas de outro país para Belo Horizonte, começa a fazer um intercâmbio de produção muito forte. Olha, na verdade a Contato, a especialidade dela é a articulação em rede, trabalho com cultura. A gente tem um trabalho chamado Cidadania 2.0, que é o diálogo de 33 redes de movimentos sociais no Brasil, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, que a gente tem um constante diálogo e um processo de formação com as jovens lideranças dessas redes. Se eu estou falando do MST, do Levante Popular, do Fora do Eixo, da ASA, que é a articulação do semiárido nordestino, que é um conjunto de 2.000 associações que envolvem muitos e muitos jovens. Você tem vários movimentos também de periferia incluídos aí, mas eu acho que o jovem, na verdade, tem um conceito de juventude, são dois conceitos, assim, que alguns países, por exemplo, como a Espanha e Cuba, trabalham com a juventude até 35 anos. No sentido que as transformações sociais, elas jogaram em muitos países, sobretudo jovens de classe média, ele sai de casa mais tarde, ele termina uma formação
mais tarde e ele vai, ou seja, você tem claramente uma pessoa de 34, 36, até 35 anos, pode ser considerado nesse sentido de jovem. Então a gente começou a trabalhar com esse conceito, depois a gente focou no trabalho de 18 a 35, ou seja, trabalhar a qualificação mais forte dessas pessoas, no sentido de quem já tinha também experiência. Mas o que eu acho importante dizer é que a próprio conceito de social mudou no Brasil. Aqueles jovens que eram a periferia, classe média, eles foram incorporados à própria classe média, então você não consegue ver uma dicotomia tão fácil ali, entendeu? Então acho que o próprio crescimento do Brasil, a inclusão de milhões de pessoas e de jovens, possibilitou que isso deixasse de ser uma coisa muito 880. A questão das classes se funde um pouco. E eu acho que também a política de juventude no Brasil, ou seja, em 98, 99 não existia. Em 2004 começa uma institucionalização. Hoje você tem a Secretaria Nacional de Juventude, você tem o Conselho Nacional já com há vários anos funcionando, você tem o renascimento da própria Única. Aquela época o movimento estudantil era a coisa mais velha do mundo, hoje já se ressignificaram. E surgiram vários outros movimentos de juventude muito importantes no Brasil. Na nossa jornada, sobretudo sobre a questão dos jovens com seus corpos e as linguagens. E eu acho que isso, de certa maneira, tem muito a ver com a atividade de vocês. Como é que você vê isso? As linguagens eu acho que o corpo e as participações dos jovens, a questão da aposta dos jovens nas suas experiências corporais, etc. Eu acho que essa questão do corpo, ela passa pela questão da cultura. Então, assim, a forma que o jovem, ou qualquer um, se posta, né? Assim, a postura, a ação, tudo isso é uma construção cultural, que não só pelas expressões artísticas, mas pela construção identitária e antropológica. Ou seja, um jovem que entra de cabeça baixa, que não tem acesso, mas está querendo começar um processo de formação, em geral ele entra com o corpo mais coisa, mineiro, já chega ali, fica quietinho, você vê que o corpo dele está preso, e à medida que a cultura e os processos culturais vão se desenvolvendo, ele vai se libertando e vai criando, e o corpo aí vira a expressão da música, ou seja, a dança, o ritmo, né, as artes que trabalham com o tempo, nosso cinema e música, eles necessitam do corpo, né, e o corpo também como olhar, né, um outro olhar, ou seja, a partir do momento em que a cultura é a base do diálogo, não existe separação social, né? Um momento igual também, não só social, como cultural. Quem é músico sabe, você pode chegar no Uzbequistão, que a partir da música você consegue se relacionar e criar uma linguagem que não necessita necessariamente daquela língua. Então eu acho que a questão do corpo, ela vem forte, e a cultura que transforma o corpo, e as ações de cultura. E essa ponte acho que é o sucesso um pouco desses 14 anos de trabalho.